Uma coisa que eu gostava na rua, uma coisa que eu gostava na nossa rua eram os pregões. Não existia isso lá na cidade de Riga, pelo menos não na nossa Rua dos Navios. Todos os dias passavam pela Rua Jaguaribe diversos ambulantes vendendo toda sorte de coisas, de porta em porta, e anunciando a sua chegada com gritos e ruídos característicos. Lembro-me bem das diferentes melodias dos seus pregões. Posso cantarolá-los ainda hoje, mais de 60 anos depois. Pena que não dê para reproduzir. Aqui, por exemplo, o pregão alegre do português das laranjas. Olha a laranja seleta, olha a boa laranja lima. Ou então, um pregão que nos primeiros tempos me deixava muito intrigada porque tinha um som que lembrava o linguajar letoniano do povão lá de Riga, mas que para mim não significava nada. Eu o ouvia assim: quentinha pamu. O que poderia ser isso? Quentinha, um dia acabei descobrindo o que era. Pamonha quentinha, quentinha pamonha. Só que eu também não sabia o que era pamonha, não conhecia nem milho. Tinha lido alguma coisa sobre maíz, mas nem imaginava que jeito tinha que dizer de pamonha. Passava a peixeira portuguesa também, com o seu cesto cheio de peixes frescos na cabeça e uma balança na mão, oferecendo a sua mercadoria em voz alta e melodiosa. Passava o amolador de facas e tesouras com a sua roda de pedal, anunciando-se, não com palavras, mas com uma gaitinha de boca, da qual tirava um som de ida e volta. Pirilim, pirilão. E quando falava, era com um forte sotaque de imigrante russo que ele era. Com sons e sem palavras vinha também o imigrante sírio, mas que era chamado turco, o mascate sobrecarregado de bugigangas, batendo uma típica matraca, instrumento sui generis da sua profissão, sempre bem recebido pela mulherada da Rua Jaguaribe. E também o consertador de panelas, batendo sonoramente numa panela, blém, blém, blém. O sorveteiro, com seu carrinho, tocava uma buzina de borracha para atrair as crianças para os seus picolés, que eu nunca tinha visto antes de chegar ao Brasil. E os seus sorvetes de casquinha, tipo americano, em forma de cone, o que também era novidade para nós, porque lá o sorvete de casquinha vinha entre dois waffles chatinhos, tipo sanduíche, do qual a massa escapava por todos os lados. E o bom mesmo era que aqui a gente podia tomar sorvete, eu não vou dizer à vontade, mas certamente com mais frequência e liberdade do que lá em Riga, onde essa gulosema chegou a constituir um prêmio prometido e sonegado pela operação de amígdalas. E havia o cabreiro, que vinha com as suas cabras leiteiras, cuja chegada se ouvia de longe pelos sininhos que elas traziam ao pescoço. Ele parava diante de algumas portas, inclusive a nossa, e ordenava a mansa cabrinha direto para dentro do copázio, do qual meu irmão sorvia gulosamente o leite quentinho e espumoso, bom para os pulmões, como dizia o cabreiro, apesar do cheiro. Havia também os garotos, vendedores de cascas de ferida, aqueles rolinhos de massa fininha e crocante, também chamados biju, que a gente disputava na roleta. Um disco com um número e uma seta que as crianças faziam rodar para tirar tanto os rolinhos quanto a seta indicasse. Ao parar num dos números do mostrador, pelo mesmo preço. Um jogo de azar emocionante. De vez em quando passava também o braço fixo, o homem que vendia gravatas, artigo indispensável na época, quando nem no bonde se podia entrar desengravatado. Ele as trazia expostas, penduradas no seu próprio antebraço, daí o apelido, naturalmente. E impressionante era o vendedor de bilhetes de loteria, que gritava: olha o último pedaço, amanhã 200 contos. 200 contos naquele tempo, do R$1000, era uma fortuna considerável. O impressionante, porém, não era isso, mas sim o fato de que o homem era um deficiente físico, sofria de uma moléstia neurológica chamada coreia. O nome popular era Dança de São Vito, o que eu vinha saber anos mais tarde, mas naquele tempo o que a gente via era um homem que andava se contorcendo todo, desordenadamente, fazendo caretas terríveis.
No começo, nós, crianças, até tínhamos um pouco de medo dele, mas quando percebemos que a molecada da rua caçoava dele e o arremedava sem dó, chamando-o de último pedaço, acabamos sentindo muita pena daquele infeliz que, doente como era, se defendia como podia, expondo-se às zombarias e maldades daquele jeito. Roupa velha, sapato velho, compra, vende. Esse era outro pregão, o do russo da prestação, que vinha carregando uma mala maior do que ele, repleta, é claro, de roupas velhas e sapatos velhos. Velharias que ele comprava, consertava e vendia de novo, com um pequeno lucro, em sofridas, tanto para ele como para o freguês, prestações. Esse russo era, na realidade, judeu, talvez da Polônia ou da Bessarábia, mas para o pessoalzinho da Rua Jaguaribe, os conceitos de nacionalidade eram, no mínimo, nebulosos. Tanto que o sírio era turco, nós éramos alemães, o homem da prestação era russo e assim por diante. Essas eram, de modo geral, coisas alegres e pitorescas e, para mim, muito curiosas e interessantes. Como eram curiosas algumas outras coisas, curiosas, mas desagradáveis e mesmo assustadoras, que aconteciam na Rua Jaguaribe. Uma delas era a carrocinha, aquela viatura municipal com os homens que caçavam a laço os cães vadios das ruas de São Paulo. Quando chegava tal carrocinha, com os vilões laçadores, era um alvoroço geral. Todas as crianças, tanto os moleques como os meninos família, tomavam o partido dos cachorros e faziam o possível para livrar os bichos da sanha dos seus perseguidores. E realmente dava pena ver um cachorrinho vira-lata ou mesmo um cachorrão apanhado no laço e metido à força, ganindo e se debatendo atrás das grades daquela jaula sobre rodas. Parecia até que pressentiam o destino que os aguardava, virar sabão. Nós que convivemos com uma carrocinha dentro de casa desde que nascemos... Nós que convivemos com uma cachorrinha dentro de casa desde que nascemos e que viríamos a ter muitos bichinhos de estimação, cachorros e outros, sofríamos demais vendo aquilo. A gente chegava a chorar e a perder o sono depois de presenciar, impotentes, uma daquelas caçadas. Outra coisa que eu vi pela primeira vez na Rua Jaguaribe, que me assustou muito, tanto que demorei bastante para assimilar e metabolizar, mas não esquecer aquela impressão, foi no sábado de Aleluia, de 1930, o alegre ritual da malhação de Judas. Alegre lá para aqueles moleques que pulavam e ululavam como uns canibais desenfreados. Pelo menos era o que me parecia, enquanto massacravam com paus e pedras um espantalho de forma humana que acabavam enforcando num poste e queimando vivo diante dos meus olhos horrorizados. Para mim, aquilo não era uma brincadeira, era sim um linchamento, um pogrom simbólico, mas linchamento. Naquele dia eu nem sabia do que se tratava, mas hoje, sabendo, continuo achando que aquela é uma tradição horrorosa, que bem merece morrer e ser esquecida. E falando em tradição, em junho do mesmo ano, tive a minha primeira impressão das festas juninas brasileiras. Eu já sabia a que se referiam essas festas. Em Riga, o dia de São João acontecia bem no meio das nossas férias de verão à beira-mar. Era um dia de festividades folclóricas, comemorado com danças e cantorias, lindos trajes típicos, e o ponto alto eram os barris de piche, eram os barris de piche chamejante, beirando quilômetros de praia e iluminando as lindas noites estivais. Já aqui, na Rua Jaguaribe, tomamos conhecimento dos foguetes, bombinhas, rojões, fogos de artifício, trajes caipiras, cantigas e quadrilhas, pinhões e quentões, e também dos balões, novidade nunca vista, e até fogueiras. Era barulhento, mas alegre, bonito, cordial e divertido. Disso nós gostamos muito. A Rua Jaguaribe começava a poucos metros do nosso sobradinho, saindo do Largo do Arouche. O Largo do Arouche, naquele tempo, era uma bela praça pública, toda arborizada, e parecia muito maior do que agora, porque não estava tão urbanizada, nem cercada e abafada pelos prédios altos, nem era cortada por vias elevadas, cruzamentos de automóveis ou minhocões de qualquer espécie. E para mim, pequena que eu era, parecia maior ainda.
Quanta coisa naquele espaço enorme. Tudo me interessava, me chamava a atenção, me estimulava a imaginação. Já havia muitas lojas, sendo que a mais fascinante para mim era uma chamada A Nordestina. Um nome que não me dizia nada, que vendia as coisas mais estranhas e curiosas. Por exemplo, redes de se embalançar, muito diferente dos gamaques, meus conhecidos, que eram feitos de cordas trançadas, com nós como redes de pesca, e tinham cabeças de madeiras, como cabides, que as deixavam esticadas. Já as brasileiras eram de pano rústico, inteiriço, brancas ou coloridas, sem cabeças e enfeitadas com lindas franjas rendadas. Havia chapéus de couro, de aba virada para cima, com taxas e enfeites metálicos diversos. Alguns até, para grande surpresa minha, em forma de estrela de 6 pontas, que eu conhecia como escudo de Davi, mas que aqui chamavam de signo Salomão. Havia rendas caprichosas, blusas bordadas, bonequinhos folclóricos de barro em forma de bichos e gentes, e também arcos e flechas, cocares de penas coloridas, coisas de índios, e facões, peixeiras, um sem número de artigos exóticos, folclóricos e estranhos. Eu ainda não sabia nada sobre o Nordeste, cangaceiros, jagunços, coronéis, lampiões e outros coriscos. E se soubesse, ficaria ainda mais estimulada só de imaginar tanta coisa romântica e emocionante, tantas aventuras só comparáveis às histórias dos meus livros e que eu iria encontrar mais tarde na literatura de cordel nordestina e nos bons escritores daquelas bandas. Havia ali também uma grande loja de louças e ferragens chamada Casa Excelsior, onde eu gostava de inspecionar a enorme quantidade de mercadorias das mais variadas e diversificadas. Além das louças, cristais, baixelas, talheres e cutelarias, ferramentas em geral, havia utensílios de cozinha que eu não conhecia. Não creio que pelo menos alguns deles não existisse lá em Riga, mas nas cozinhas das tias, da vovó, da nossa própria, não havia. Por exemplo, panelas de alumínio, eram todas de ferro ou de cobre. E o alumínio, que eu achava lindo, era novidade para mim. Como era novidade também o rodo, que me pareceu uma invenção genial, ou mesmo as latas de lixo de diversos tamanhos e cores. Não sei como dispunham do lixo doméstico lá em Riga. Provavelmente era incinerado no próprio prédio, mas lata na calçada, isso eu nunca vira. Tanto que eu achava muito engraçado a expressão vira-lata, para designar o cachorro sem dono. Nós o chamávamos, mal traduzindo, de cães rueiros. Pouco depois da nossa chegada, abriu-se na esquina do Largo do Arouche, com a Rua do Arouche, uma padaria de luxo chamada Nosso Pão, e valia a pena ir lá, ficar na calçada só para sentir o maravilhoso perfume do pão fresco e, naturalmente, dos doces. Doces especiais, caríssimos, custavam R$400 cada um, quando os doces normais custavam uma quarta parte, um tostão ou R$100, a menor das moedas em circulação, e que comprava 5 balas, ou no máximo R$200. Duzentão era também o preço de uma passagem de bonde na primeira classe, isso é, no carro principal, onde não era permitido entrar sem paletó e gravata por muito calor que fizesse. Mas havia o carro reboque, segunda classe, usado pelos operários e gente pobre em geral, cuja passagem custava só um tostão, e onde se podia entrar em mangas de camisa ou até de macacão de trabalho. Os bondes ali eram também muito interessantes, especialmente os abertos. O bonde fechado, chamado Camarão por causa da sua cor vermelha, era parecido com o de Riga, mas o bonde aberto era outra novidade tropical impensável no inverno riguense. E ver os pingentes viajando no estribo, ou pessoas tomando bonde andando e saltando dele também em movimento era divertido e dava uma certa inveja, vontade de fazer o mesmo. Os bondes eram interessantes também por causa da propaganda que levavam, oficial e comercial. São Paulo é o maior centro industrial da América do Sul. Era a frase que aparecia do lado de fora. E dentro havia cartazes e anúncios coloridos que ficavam clássicos, como o famoso versinho do rum creosotado.
Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado e, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou-o o rum creosotado. Ou o cartaz representando só um olho enorme com um aviso. Assim como me vês, são vistos todos os anúncios deste bonde. De alguns anúncios em cartazes nos bondes e na rua Jaguaribe, Largo do Aroche, eu me lembro muito bem. Havia o da Lugolina, acho que era um sabonete ou creme que mostrava as cabeças de 4 moças formando com os lábios as vogais da marca comercial, cada uma representando uma sílaba. Lugolina. Havia o do xarope São João, que acho que ainda existe. Um homem amordaçado, de olhos arregalados, tentando desesperado arrancar a mordaça e as palavras: larga-me, deixa-me gritar xarope São João. E o anúncio do Elixir Dória, com a cabeça do homem, de cuja boca escancarada se projetavam os chifres de um boi, dando sutilmente a entender que quem tomasse o Elixir Dória podia engolir um boi impunemente. E também um cartaz todo dramático que mostrava um homem tentando suicidar-se com uma garrucha, enquanto outro segurava sua mão, dizendo: não faça isso, já existe o Elixir 914. 914 era o número que designava internacionalmente uma doença venérea muito temida, a sífilis, que agora, felizmente, com os antibióticos, já está sob controle, mas na época era vergonhosa e, em certos estágios, mesmo incurável. E havia ainda o anúncio do biotônico Fontoura, o mais completo fortificante, ao qual, aliás, eu devo uma das minhas primeiras leituras em português, o Almanaque do Biotônico Fontoura, publicado pelo Laboratório Fontoura e Serpe, recheado, como convém a um almanaque, de coisas interessantes e informações curiosas sobre esse Brasil, ainda tão desconhecido para mim. Por seu intermédio, tive o meu primeiro contato com Monteiro Lobato, através da história de Jeca Tatuzinho, a quem conheci ainda antes de ler as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que iriam ter uma enorme importância na minha vida anos mais tarde. E muito importante também, havia o cinema do Largo do Arocho, o Cine Coliseu, uma sala popular, onde as pessoas iam levando bebês de colo, mamadeiras e sacos de amendoim. Não havia limite de idade para as crianças e meu mano e eu podíamos assistir a qualquer filme naquele cinema, sem interferência de nenhum juizado de menores, se intrometendo no pátrio poder dos adultos. O ambiente lá dentro era animado, criancinhas choravam, as pessoas fumavam e comiam amendoim, jogando as cascas em qualquer lugar, até do alto do balcão das cabeças da plateia. E a gente se divertia à beça. Assistíamos ali a toda sorte de filme ainda mudos, desde o Charlie Chaplin, que aqui chamavam Carlitos, até os do galã Rodolfo Valentino, maior ídolo da época. Chegamos mesmo a ver o nada infantil e famoso Sem Novidade no Fronte, contundente relato, verdadeiro libelo sobre a Grande Guerra de 1914 e 1918, que não era chamada a primeira porque a segunda, infelizmente, ainda estava por acontecer. Mas o principal acontecimento do Largo do Aroche era aos sábados a Feira Livre, onde mamãe fazia as compras da semana para a nossa família, que não era pequena, papai, mamãe, nós 3 crianças, uma empregadinha diarista, 3 rapazes, os inquilinos, para quem mamãe dava pensão, e sobre os quais, a propósito, tem alguns casos curiosos para contar mais adiante. A feira era um deslumbramento. A gente nunca antes tinha visto tamanha quantidade de frutas de todas as coisas, de todas as cores, feitios, tamanhos e perfumes, tão raras, tão estranhas. Quanto aos tipos de peixes, camarões, lulas, frutos do mar. Quantos tipos de peixes, camarões, lulas, frutos do mar. E bancas de laticínios, de frios, até de sapatos, ou melhor, tamancos e sandálias baratas e roupas, numa fartura descomunal a preços baixíssimos. Mamãe vivia espantada com o quanto era barato a vida no Brasil. Naquela época, em plena crise que se seguiu ao crash da Bolsa de Nova York, em 1929, que abalou o mundo inteiro e provocou a queda do café também no Brasil, e hoje penso que se mamãe achava a vida, principalmente a comida, tão barata, naqueles nossos primeiros tempos de imigrantes, quando ainda estávamos pobres,
Mal e mal ganhando o suficiente para manter a casa, era porque realmente ninguém passava fome, pelo menos em São Paulo. Aliás, as expressões passar a pão e laranja ou a preço de banana, que se referiam à extrema pobreza ou então ao super barato, me soavam absurdos. Banana e laranja eram para mim nada menos que alimentos de luxo, coisa de ricaço. A expressão que eu conhecia para designar miséria era passar a crosta de pão e água. O fato é que mamãe voltava da feira do Largo do Arocho com 2 ou mesmo 3 cestas enormes, transbordando de frutas, legumes, verduras, peixes, queijos e outras delícias. Cestas trazidas até a nossa casa por garotos carregadores que as levavam na cabeça mesmo, já que não havia carrinhos de feira. E acompanhar a mamãe à feira era a maior das curtições. Ver aquelas bancas coloridas, ouvir a gritaria dos feirantes oferecendo e elogiando seus produtos, assistir às longas sessões de pechincha e regateio, nos quais mamãe era mestra exímia, e que pitoresco divertimento. E depois saborear os pratos gostosos que a mamãe preparava, grande cozinheira que era, em que pese a sua profissão liberal de cirurgiã dentista, e pensar que, nos primeiros tempos, nossos pais não tinham dinheiro nem para comprar um fogão. Mamãe cozinhava acocorada diante de um primitivo fogareiro a carvão, feito com uma lata de querosene e alguns tijolos. E disso eu tenho até fotografia, tirada por um dos nossos inquilinos, que não me deixa mentir. Foram tempos difíceis aqueles, mas cheios de coragem e esperança. Mamãe jamais perdia o bom humor e não deixava que papai desanimasse, por não conseguir, durante um longo período de tempo, arranjar trabalho adequado. Ele acabaria encontrando representações de várias firmas norte-americanas para vender às casas comerciais, laboratórios, oficinas, etc., coisas como ervas farmacêuticas, produtos químicos, peças de refrigeração e, mais tarde, celulose para fábricas de papel. Mas, enquanto não aparecia esse trabalho, papai produzia em casa mesmo. Pérolas artificiais. Isso mesmo, pérolas de imitação, tipo Maiorca, que ele fabricava, banhando contas de vidro num produto que, precavidamente, trouxera da Europa. Era um líquido nacarado, chamado em alemão Fischsilberwasser, água de prata de peixe, feito, imaginava eu, com as escamas de um certo peixe, não sei qual, mas ainda guardo um caderno no qual está registrada com a letra de papai a receita da preparação daquele líquido, a fabricação daquelas pérolas, bonitas, vistosas e duráveis. Ele as vendia para algumas lojas e ia se defendendo com essa microempresa doméstica, para a grande alegria nossa, das crianças, que sempre acabavam herdando algumas pérolas defeituosas para brincar.